Olá, pessoal! Hoje vim trazer algumas atualizações sobre a discussão do tema dos precatórios. Tem aguardado uma definição do Supremo Tribunal Federal. Essa semana houve duas notícias relevantes que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira, relacionada à decisão do Supremo Tribunal Federal acerca da PEC dos precatórios, ou a PEC do calote, e uma segunda notícia relacionada a um projeto de lei que atualmente aguarda a sanção presidencial, que pode certamente aquecer o mercado de precatórios. Bom, vamos à primeira notícia. Para quem acompanha aqui o nosso canal, você já deve estar ciente de que o nosso ministro Fernando Haddad, juntamente com outras autoridades do governo, estavam aguardando ansiosamente por uma decisão do Supremo Tribunal Federal até meados do dia 10 ou 15 de novembro. Então a expectativa era que o STF, até o dia 10 ou 15, julgasse a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade da PEC dos precatórios. Ainda não houve uma resolução do governo nesse sentido, então nós teremos que aguardar até o final do ano de 2023 para entender o que vai acontecer, se o STF tende a julgar de maneira favorável para as pessoas que tenham precatório, ou se de alguma maneira o governo quem será favorecido. O que nós sabemos até agora, os números não erram, é que atualmente existe um estoque de aproximadamente 95 bilhões de precatórios que não foram quitados pelo governo. Se essa questão da PEC não for resolvida até meados de 2024, a possibilidade é que essa bola de neve ganhe uma proporção ainda maior e ultrapasse com facilidade a casa dos 200 bilhões de reais por volta do ano de 2027, além, obviamente, de causar um considerável atraso para você que é credor, credora de um precatório, está aguardando ansiosamente para receber esse dinheiro. O tema está com o ministro Luiz Fux para julgamento. Ele tanto pode julgar essa PEC através de uma decisão monocrática, ou seja, ele julgando sozinho, ele pode levar também para plenário para que os outros ministros também se manifestem sobre o assunto. Esse julgamento envolve a análise de duas ações diretas de inconstitucionalidade, que eu vou falar o número aqui para vocês, é a ADI 7047 e a ADI 7064. Caso você tenha alguma dúvida sobre como acompanhar o andamento dessas ações, quer ficar por dentro no dia a dia, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link que você consegue acessar diretamente no portal do Supremo Tribunal Federal para acompanhar todas as novas movimentações que acontecerem em relação ao julgamento dessas ações. Qual é o objetivo dessas ações diretas de inconstitucionalidade? Elas questionam a constitucionalidade, principalmente, do atraso que foi criado com a PEC dos precatórios. Quem tem precatórios a receber sabe que até 2021, um credor de um precatório federal recebia os seus precatórios em dia, né? Então, até meados do dia 31 de dezembro, todo mundo que era credor recebia o seu precatório em dia. Depois de novembro de 2021, quando foi então aprovada a PEC do calote, nós sabemos, né, e o cenário que nós vivemos hoje é a prova viva disso, que os credores têm aguardado muito mais do que um ano para ter os seus precatórios quitados. Então, um dos principais objetivos dessas duas ADIs que eu mencionei aqui é declarar a inconstitucionalidade da PEC para que o governo seja obrigado a voltar a pagar anualmente todos os seus precatórios, ou seja, o governo deveria pagar todos os precatórios que são referentes àquele ano orçamentário. Muitas pessoas têm nos perguntado aqui nas redes sociais como que o governo vai fazer para efetivamente resolver esse problema, porque afinal de contas, se o problema é o dinheiro, de onde então o governo vai conseguir tirar dinheiro para efetuar o pagamento de milhares de credores pelo Brasil, né? Essa é uma dúvida pertinente e a explicação, né, a proposta que a Advocacia Geral da União ofereceu para resolver esse problema da dívida dos precatórios é uma requalificação da despesa. Então é como se você pegasse o valor do seu precatório, que é dividido no valor principal e no valor dos juros. A proposta da AGU é você qualificar esses valores de maneira diferente. O montante principal seria qualificado como despesa primária e corrigido pela inflação, e os juros seriam despesa financeira. Mas qual seria então o efeito prático disso, né? Por que simplesmente mudar a requalificação dessa dívida, né, dividir o precatório em dois, entre montante principal e juros, e qualificar do ponto de vista contábil essas duas partes de maneira diferente? Como isso resolveria o seu problema em relação ao pagamento do seu precatório? Bom, a resposta é simples, né? Na medida em que os juros são qualificados como uma despesa financeira, eles saem da contabilidade para o marco fiscal. Lembra aquela história do teto de gastos? Que cada ano o governo teria um orçamento limite para poder usar
para a finalidade de quitar os seus precatórios, quando você pega os juros e transforma eles em uma despesa financeira, eles deixam de fazer parte desse montante. Então é como se o governo pegasse o volume inteiro da dívida, né, esse estoque de 95 bilhões, e uma parte desses bilhões não entraria dentro do limite do teto de gastos. Dessa forma, o governo, em tese, teria mais possibilidade de dotar orçamento, ou seja, disponibilizar dinheiro para conseguir efetuar o pagamento do seu precatório. E esse é um ponto muito importante. Por quê? Ele tem causado uma série de problemas em relação a outros oposicionistas do governo, né? Algumas pessoas têm se posicionado, inclusive na mídia, no sentido de que essa solução seria uma espécie de contabilidade criativa. O governo, no final do dia, não está resolvendo o problema do aumento do número de litígios que tem gerado um volume de precatórios cada vez maior, porque afinal, se você tem um precatório a receber, é porque você teve algum direito violado e precisou buscar a justiça para ter isso reparado. Então, de certa maneira, resolver o problema seria trazer uma solução para diminuir o número de ações judiciais que as pessoas hoje precisam mover para ter os seus direitos garantidos. E essas propostas nós sabemos que não vão em nenhum desses sentidos, né? Muito pelo contrário, o governo está buscando uma maneira criativa, e aqui no caso contábil, de poder arranjar dinheiro suficiente para poder quitar todos esses precatórios que estão em atraso, e essa situação, nós sabemos, só tende a piorar. Se o governo conseguir resolver esse problema a ponto de evitar um calote generalizado, será necessário julgar essa PEC dos precatórios, o STF precisará julgar essa PEC, possivelmente até o final desse ano, porque senão, certamente não haverá tempo hábil suficiente para conseguir conter todo esse volume de dívida que o governo já está começando a ser devedor. Para quem ainda está por fora do que foi a PEC dos precatórios, foi uma proposta que veio durante o governo Bolsonaro, em meados do final do ano de 2021, e veio diante de um discurso da época do então ministro da Economia, Paulo Guedes, que se manifestou no sentido de que o volume da dívida que o governo tinha envolvendo precatórios era semelhante a um meteoro, um grande meteoro fiscal, porque nenhum governo no mundo daria conta de assumir uma responsabilidade como essa, de pagar cerca de 89 bilhões de reais para diversos credores pelo Brasil. Usando esse discurso, o governo então justificou a aprovação muito rápida de uma PEC, uma proposta de emenda à nossa Constituição Federal, que se transformou na PEC dos precatórios. Foi através da aprovação dessa PEC, inclusive, que o governo Bolsonaro conseguiu viabilizar, por outro lado, o pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$400. Uma das mudanças extremamente significativa que essa PEC trouxe foi limitar o volume de dinheiro que o governo poderia gastar todos os anos para pagar precatório. A regra que foi estabelecida foi basicamente a seguinte: todos os anos o governo precisaria pegar o limite do teto de gastos do ano de 2016, fazer uma atualização monetária desse valor e pronto, já se saberia naquele ano qual é o volume de dinheiro que o governo teria como limite para poder pagar precatórios. Com a aprovação dessa PEC, o resultado também foi negativo para as contas públicas, porque o volume de dinheiro que o governo passou a disponibilizar para pagamento de precatórios anualmente desde 2021, quando a PEC foi aprovada, é inferior ao volume de precatórios que é expedido. Então veja, pessoal, as contas não fecham. Se o volume de dinheiro que o governo tem para pagar neste ano é menor do que o volume de precatórios que ele tem para pagar, naturalmente vai haver um atraso. E esse atraso tende a ganhar uma proporção maior porque esses precatórios sofrem atualização monetária. Então, conforme os dias vão passando, dias, meses, anos, esse valor tende a aumentar. E no final do dia, a conta que o governo precisa pagar fica assim mais cara. Um outro ponto importante trazido pela PEC é que ela prevê que esse teto, esse limite do teto de gastos atualizado de 2016, vai até o ano de 2026. Então, em tese, se não houver nenhuma mudança legislativa até lá, se o STF declarar que a PEC é constitucional, no ano de 2027 o governo seria obrigado a pagar todos os precatórios atrasados. E nós sabemos que muito provavelmente, se o STF declarar que a PEC dos precatórios é constitucional, antes de 2027 nós certamente veremos alguma outra PEC, alguma outra alteração legislativa emergencial, prorrogando o prazo de pagamento para muito além de 2027, porque com certeza em 2027 o governo não teria 200 bilhões de reais para tirar do bolso imediatamente para quitar vários credores de precatório pelo Brasil. A segunda notícia que eu gostaria de trazer aqui para vocês, para animar
um pouco a nossa expectativa de que as coisas se resolvam, de que certamente essa situação toda vai melhorar. É um projeto de lei, o PL 4287, de autoria do senador Otto Alencar. É um projeto de lei que está passando hoje pela Câmara dos Deputados, está aguardando sanção presidencial, e é uma possibilidade muito interessante de aquecer o mercado de precatórios, porque se relaciona à possibilidade de autorizar a quitação de débitos tributários com desconto integral de juros. Isso desde que metade do valor seja pago à vista e a outra metade em até 48 prestações mensais. Olha que bacana, para poder quitar esse valor, a proposta desse projeto de lei é poder usar os precatórios também para isso, que inclusive era uma das propostas que estava lá na PEC dos precatórios, né? Poder usar os precatórios para compensação, para compra de imóveis públicos, outorgas de concessão, enfim. O precatório viraria uma espécie de moeda de troca, né? Teria uma certa liquidez dentro do nosso mercado. Então, o projeto de lei caminha muito nesse sentido, é uma tendência que pode sim movimentar o mercado. A possibilidade de usar o precatório para quitar as dívidas, seja de uma pessoa física ou jurídica, é bastante interessante, porque já que o governo tem criado dificuldade, resistência para a utilização do precatório para outras finalidades, é certamente um meio de a empresa ou a pessoa física restabelecer a sua saúde financeira. Então vamos aguardar a sanção presidencial, porque assim que esse projeto for aprovado, viabilizará sim e aquecerá o mercado de precatórios para promover esse encontro de dívidas, seja para pessoas físicas ou para pessoas jurídicas. Nós vamos aguardar novas movimentações dos processos das ações diretas de inconstitucionalidade, e nós aqui da LTZ Capital temos um compromisso de manter você, que acompanha aqui nosso canal, atualizado em relação ao mercado de precatórios. Se você tem alguma dica, sugestão ou crítica, vamos ficar felizes em receber. Deixa aqui nos comentários, e se esse conteúdo foi útil para você, curte, compartilha, ativa aqui as notificações para não perder os próximos vídeos. Até o próximo!